Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos pousar os olhos e o coração na palavra de Deus e nós vamos falar sobre a importância de fitar, ou seja, de fixar os olhos. A gente sabe que os olhos são as janelas da alma, né? Pelos olhos nós conseguimos observar quando uma pessoa está triste, está alegre, está animada, envergonhada. Então, os olhos, ele vai falar muito sobre o que está no interior. A palavra de Deus em Mateus 6:22 diz assim: os olhos são como candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E eu gosto muito da passagem em que Jesus encontra o jovem rico. E é lindo porque Jesus, ele olha para aquele jovem rico e a palavra diz assim que fitando-o nos olhos o amou. Eu gosto de dizer que o amor, Cristo, olhou com amor o jovem rico. E isso é muito lindo. Mas hoje eu quero meditar com vocês uma passagem que está em Atos e que foi quando os meus olhos se abriram para essa importância de fitar ou fixar os olhos no outro e, mais importante, fixar os olhos no Cristo. Nós vamos ler Atos 3, versículo 4, que diz assim: Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Eles os olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. Essa história, contextualizando, é o momento em que Pedro e João vão até o templo e na porta desse templo existe um coxo que está pedindo esmola. Pelo contexto que a gente leu aqui, dá a impressão que esse homem pedindo esmola, que esmolava ali na porta do templo, ele estava de cabeça baixa, né, envergonhado, não conseguia olhar nos olhos daquele que pedia. E hoje a gente observa isso para as pessoas que estão pedindo esmola. E é interessante que Pedro, olha o que fala, Pedro fitando-o. O que é essa palavra fitar? Fitar significa olhar firmemente, você olhar de maneira intencional. Então diz Pedro fitando-o juntamente com João, ou seja, João e Pedro olhava firmemente, atentamente para aquele homem que estava pedindo esmola. E o que ele diz para esse homem é: olha para nós. Olha para nós, levante seu rosto e olha para nós. E aquele homem, aquele coxo que estava pedindo esmola, levanta a sua cabeça, olha para esses homens atentamente, é o que diz. Ele os olhava atentamente. A importância do olhar. Quando eu estava lendo, estudando esse capítulo de Atos, exatamente essa palavra me veio muito forte, fitando-o nos olhos. E se a gente for continuar a leitura, nós vamos ver que então esse coxo, ele se levanta e ele vai saltitando e glorificando e louvando a Deus para o templo. Ele entra no templo junto com Pedro e com João para adorar e celebrar a Deus. Isso acontecendo, logo posteriormente nos versículos, a gente tem o discurso de Pedro no templo. E todo mundo está impressionado, porque um homem que era coxo, ele começa a andar. E o que acontece? Pedro, ele fala outra coisa muito interessante. Ele chama a atenção daqueles que estão ouvindo ele. Ele fala assim no versículo 12: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós? Observe, ocorre uma cura ali naquele templo, né, na porta do templo, aquele coxo volta a andar.
Pedro vai fazer um discurso no templo, agora aquele coxo também está no templo ouvindo o discurso de Pedro. E todos os israelitas estão assim admirados porque viram um milagre diante dos seus olhos. E aqueles homens começam a fitar, né, a colocar firmemente os olhos em Pedro e João. E Pedro então fala: por que vocês estão fixando os olhos em nós? Né? E quando eu estava meditando, estudando sobre isso, sobre esse fitar os olhos, eu lembrei de Hebreus, aquela passagem que fala bem assim: olhai firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Isso vai estar lá em Hebreus 12, 2, que diz assim: fitando, ou em outras versões, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. E hoje, meditando ainda em Atos, estudando Atos, novamente me veio essa questão de fitar os olhos. Quando a gente está falando da morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão, em Atos 7, 54, está dizendo assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E é lindo porque é nele, é no autor e no consumador da nossa fé que os nossos olhos devem estar fixos. Estevão fixou os olhos no céu, como está dizendo aqui. Estevão foi interrogado e aqueles que o ouviam tinham ódio no seu coração, se enfureciam em ouvir Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou, ou em outras versões da Bíblia está dizendo olhou firmemente, ou olhou e os céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E olhando para o céu, Estevão diz que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Que nós possamos, irmãos, você que está me ouvindo, né? Que nós possamos fixar todos os dias os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, Cristo. E que o Senhor possa em breve abrir os céus e os nossos olhos estarem fitos, estarem fixados naquele que é digno, em Jesus, o Cristo, o Filho de Deus Pai, o Filho do Deus vivo. E antes, quando estávamos longe de Cristo, nós estávamos como aquele coxo, na porta do templo, de cabeça baixa, pedindo esmola. E então homens cheios do Espírito Santo vêm e falam: olhe para nós, que nós possamos ser como Pedro e como João, que ao ver aqueles que estavam de cabeça baixa, nós possamos olhar firmemente para eles, olhar atentamente e dizer: olhe para nós, e apresentar o Cristo de Deus. Antes, quando estávamos longe de Cristo, nós também estávamos como esse coxo, à porta do templo, pedindo esmola. Eu quero ler a oração que escrevi quando estava meditando sobre isso. E que você possa se sentir como esse coxo que teve a oportunidade de olhar atentamente para Cristo e ter recebido a cura, não só física, mas a alegria no espírito de entrar no templo e celebrar, glorificar e louvar a Deus. A oração que eu escrevi diz assim: Pai Santo, graças te dou pela capacidade de ver não só com os olhos fixos, físicos, mas também espirituais. Obrigada por ter levantado a nossa cabeça quando, envergonhados pelo pecado, esmolávamos na porta do templo sem ter acesso ao Senhor. Obrigada por ter olhado nos nossos olhos e ter nos amado assim como amou o jovem rico. Pai,
Ajuda-nos a permanecer com os olhos fixos em Jesus e não nos deixe desviar o olhar nem para a direita nem para a esquerda. Senhor Jesus, assim como olhou o jovem rico com amor, ensina-nos a olhar assim. Ensina-nos a compreender que tanto ricos quanto pobres neste mundo carecem da tua graça e da tua misericórdia. Ensina-nos a olhar com amor e sem distinção e nos ajude a levar o outro a te olhar. Assim podemos juntos entrar no templo de Deus, saltando e jubilando com alegria e louvando ao Senhor por toda a eternidade. Que a graça, que a paz de Cristo nos envolva e que nós possamos ter olhos fixos no Senhor Jesus, no Cristo de Deus, e que possamos experimentar aquilo que Estevão experimentou em breve, quando os céus se abrirem. Os nossos olhos não estejam fixados nas coisas da terra, mas olhando para os céus. E que nossos olhos possam ver o Filho de Deus vindo nos buscar. Tenha uma excelente semana. Tchauzinho.